Alô, alô. Bom, pessoal, na verdade, isso que está aqui na tela é uma aula que eu vou dar na sexta-feira, lá no Instituto de Pesquisas Avançadas. Mas foi mencionada alguma coisa aqui, houve uma pergunta, então eu gostaria de mostrar alguns dos slides aqui. Se eu conseguir me ajeitar com esse mouse aqui, ele está de cabeça para baixo. Onde é que estava? Que eu queria mostrar. Deixa que eu posso ver aqui. Esse slide. Bom, foi feita uma pergunta pelo colega sobre sistema de observação, né? Então, eu me lembrei que nesta aula que eu vou dar na sexta, eu vou falar exatamente sobre isso. Porque existe um esforço internacional muito grande para entender o oceano. E, na verdade, isso começou nos anos 50. Começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade, quando tanto a Alemanha, que perdeu a guerra naquela época, quanto o Japão também, os Estados Unidos que ganhou, a Europa de uma forma geral, várias batalhas foram perdidas no oceano porque não se conhecia direito o oceano. E o submarino foi, naquela época, naquela guerra, usado de uma forma já bastante avançada, mas que não se tinha conhecimento do meio direito. Então, muita batalha foi ganha ou perdida por maior ou menor conhecimento. Então, nos anos 50, quando os países falaram, bom, agora nós estamos em paz, vamos fazer um esforço internacional para conhecer um pouco melhor o ambiente, quem vai guerrear depois. Não, naturalmente eles não falaram isso, mas devem ter pensado. Mas aí foi criado o chamado Ano Geofísico Internacional, e nesse Ano Geofísico Internacional, que não só para o oceano, foi um ano que as nações resolveram estudar de forma mais intensa o planeta, do ponto de vista geofísico, o oceano também teve essa participação. E a partir dos anos 50, aumentou muito essa colaboração internacional, porque ainda hoje é impossível uma nação só entender o oceano. Então criou-se, nos anos 80, esse GOOS, que é o Global Ocean Observing System, e se tiverem interesse, bom, essa aula vai ficar aqui disponível para vocês, apesar de eu nem ter dado ela ainda, mas fica o local, se tiverem um pouco mais de interesse, tem o link aí embaixo, vocês podem estudar um pouco mais. Esta é a distribuição das estações de observação em todo o oceano global, mantida por um conjunto enorme de países do mundo inteiro, Brasil incluído. O Brasil tem algumas coisinhas aí, mas que ainda assim é completamente ineficiente, porque apesar de você, quando olha nessa figura, parece que tem um monte de pontinhos, se você der um zoom, você vê que esses pontinhos estão separados a centenas de quilômetros cada um. E isso é insuficiente. E ainda mais que a maior parte do que vocês estão vendo só está mostrando, na verdade, os primeiros 2.000 metros da coluna d'água. O que está abaixo disso ainda tem muito pouco. Então, na verdade, observação do oceano é um esforço internacional muito intenso, mas que ainda está longe de ser aquilo que se faz na atmosfera.
Bom, isso aí era o único que eu queria mostrar com relação a esta apresentação, então deixa eu cair fora dela. Como é que eu saio aqui? Isso. Ela está aqui ainda? Ah, tá. Ana, que tem uma outra que eu te dei, eu queria mostrá-la primeiro. A outra que eu vou mostrar é o seguinte, é um trabalho que foi feito por um colega aqui do Instituto Oceanográfico e é relacionado exatamente sobre... Tem jeito de abaixar o volume? Olha o volume. Isso aí é um trabalho modelando o resultado de usinas de dessalinização no Golfo Arábico ou Golfo Pérsico. Então as cores que estão vendo aí, olha, representa a concentração de sal, sendo que o vermelho para o espectro, a parte do espectro vermelho, representa alta salinidade e o mais azul bom, na verdade, essa paleta de cores aí está completamente bandida, né? Mas, de qualquer forma, esse vermelho intenso que vocês estão vendo aí é alta salinidade. Só é a descarga de sal no Golfo Pérsico. E isso está afetando de forma drástica a circulação nessa região. Mas se você olha o Golfo Pérsico comparado com o Oceano Índico, por exemplo, ele é nada. E comparado com o Oceano Global ainda, mais nada ainda. Então, do ponto de vista de afetar globalmente o planeta, o resultado de dessalinização não é ainda coisa a se preocupar, comparado com as outras preocupações que nós temos. Então, agora coloca a anterior. Bom, eu vou deixar essas duas apresentações aí, e aí vocês podem olhar à vontade depois. O senhor tem aquele anterior? Tem. Não está naquele seu... não, ali tem só um conectado, o outro é do controle remoto, ele não está aqui não, professor, eu tinha teclado, eu acho que... Você tem aquele seu aí, o seu USB? Ele não ficou gravado não. Não? Não. Então, vamos pegar de volta. Isso, achei que ia ficar só essa apresentação. Podia ter copiado ele para o desktop, aí fica mais... não, já está. Tem que ser aqui mesmo. Então me presta o seu... No problem. Tanta coisa que... Achei. Não, tudo bem.
Ah, mas depois apaga. Coloca no desktop e depois apaga. Exatamente. Porque às vezes vem outras pessoas e aí eu excluí na hora também. Ah, e segundo a lei de Murphy, sempre que a gente quer alguma coisa, ela esconde. Domingo. Tá, porque eu mandei pra lá um arquivo exatamente. Oxe. Achou? Por data de discussão. Esse aqui, primeiro. Eu tenho como restaurar ele. Vamos ver se tá lá. Aqui, ó. Esse segundo. Aqui. Ah, legal, melhor ele. Então toma o seu. Desculpa. Então toma esse seu. Obrigada. Eu estava navegando aqui nas 350 mil pastas que eu tenho, ia demorar o tempo todo. Bom, pessoal, então voltando ao que nós estávamos falando, vamos pegar do ponto onde o Matias deixou e a gente... Com relação a esse diagrama TS, na parte da tarde hoje, a gente vai fazer um trabalho com vocês. Infelizmente, nós não temos computador para cada um, mas eu vou fazer aqui uma espécie de um estudo de caso. Eu vou pegar um conjunto de dados coletados, né, de temperatura e salinidade, e nós vamos construir um diagrama TS em diferentes regiões para poder ver quais são os diferentes tipos de massa d'água que a gente poderia obter. Então, na parte da tarde a gente faz isso. A partir de agora, eu quero falar com vocês sobre o movimento das águas do mar. E para poder depois fechar mostrando a importância de tudo isso no clima do planeta. Só que para poder falar de movimento da água do mar sem falar da atmosfera, é meio difícil porque os dois são interligados. Na verdade, se nós quisermos ser bastante realistas, nós temos que considerar isso como uma camada fluida apenas, com diferente densidade, mas na verdade é uma coisa só, oceano e atmosfera. Por razões naturalmente didáticas, de escalas, a gente separa, mas para entender um, a gente precisa entender o outro. Então eu começo mostrando o movimento atmosférico e inicialmente perguntando o que causa realmente esses movimentos. Como vocês sabem, ao longo da história da humanidade, a gente sempre procurou explicar alguma coisa e quando a gente não conseguia, a gente inventava um Deus para poder resolver o problema. Então o movimento da atmosfera tinha o seu Deus, que era o Eolus, e para poder representar o oceano tinha o Poseidon, ou Netuno, na versão romana, e explicava-se muito bem, mas na verdade a gente sabe que não tem nada a ver, não é bem assim. Na verdade o movimento tanto do oceano quanto da atmosfera são, em última instância, causados pelo Sol, pela energia solar. O Sol manda uma certa quantidade de energia, essa quantidade de energia penetra a atmosfera, naturalmente é absorvida um pouquinho, é refletida um pouco, mas a maior parte da energia solar incidente atinge a superfície e, como a gente sabe, a superfície do planeta, quase 3/4 é água, então grande parte dessa energia é usada para aquecer a água e, naturalmente, uma vez aquecida, ela devolve na forma de infravermelho e aí sim a atmosfera é aquecida. Então, a atmosfera, na verdade, ela não é aquecida diretamente pelo Sol, mas pelo calor emanado pela superfície. Todos nós sabemos disso desde os cursos primários. A gente sabe que se está no nível do mar, a temperatura é maior, se sobe a montanha, a temperatura cai 1 grau a cada não sei quantos metros. Pois bem,
essa energia que atinge a superfície da Terra, ela chega através de raios solares mais ou menos paralelos, dada a distância que o Sol está da Terra. E o fato da Terra ser esférica faz com que a radiação solar seja diferente. A eficiência da radiação solar é maior nas regiões tropicais do que nas regiões polares. Então, a distribuição da energia por unidade de área é maior na região próxima ao Equador. Então, as regiões próximas ao Equador são mais quentes, enquanto que aquelas em altas latitudes são mais frias. Uma perguntinha no final, assim, como é que você explicaria isso numa Terra plana? Depois eu volto a falar sobre isso. Bom, então existe essa maior insolação nas regiões tropicais e uma menor insolação nas regiões extratropicais. Mas existe um balanço energético no planeta. Então, se você fechar todo o planeta e fizer uma integral de superfície, em toda a superfície, no alto da atmosfera, sei lá, englobando toda a superfície da Terra, toda a Terra, o que entra é igual ao que sai, pelo menos se você considerar que há um equilíbrio ou que o equilíbrio tem sido mantido. Mas esse equilíbrio é global, ele não é regional. Nas regiões próximas ao Equador, você tem um superávit, enquanto que nas regiões próximas aos polos, você tem um déficit de energia. Se você fizer uma continha aí no envelope, né, você vai ver que as temperaturas na região equatorial, tropical, deveriam ser maior, ou deveriam estar aumentando, porque está ganhando, enquanto que nas regiões próximas aos polos, as temperaturas deveriam ser mais baixas, ou ainda estarem diminuindo. Porque há ganho de calor numa, perda de calor noutra. Só que a gente vai ver depois que isso não é o problema, porque, na verdade, o movimento da atmosfera e do oceano faz esse equilíbrio, ou seja, o oceano e a atmosfera pegam o excesso de uma região e levam para outras, de tal maneira que o equilíbrio é mantido. Eu volto a falar sobre isso. E esse desequilíbrio regional, essa diferença regional entre a insolação, ou entre a energia que chega e a energia que sai, ou as energias chegando em diferentes latitudes, gera diferentes regiões com diferentes densidades na atmosfera. E como o Matias explicou na parte dele, quando você tem desequilíbrio de densidade num fluido, você fatalmente vai gerar uma corrente tentando resolver o problema. Então, se você pega, por exemplo, uma sala fechada e coloca um aquecedor lá naquele canto, o aquecedor vai aquecer o ar vai subir, aí esse ar que sobe, ele vai ter que ir para algum lugar. Normalmente ele vai vir para cá, que não tem aquecedor. Chegando aqui, ele vai misturando com a atmosfera que está aqui, só que lá cria um vácuo. E aí esse vácuo vai ser preenchido por ar, que vai lá e você cria uma célula de convecção. Isso aí, até a minha netinha, que tem 8 meses de idade, consegue entender, eu acredito. Pois bem, na atmosfera acontece o mesmo. Você tem as regiões próximas ao Equador, as regiões tropicais mais quentes, e as regiões próximas aos polos ou em altas latitudes mais frias. Então você gera uma célula de convecção, essa célula é chamada célula de Hadley, né? O pessoal da atmosfera conhece bem, e a região, essa faixa ao longo do Equador, contornando o planeta, é chamada de zona de convergência intertropical. É uma faixa de nebulosidade que praticamente cobre toda a região equatorial do planeta e resulta do ar subindo nessa região, trazendo umidade que condensa e forma essa faixa de nebulosidade. Então chove bastante nessa região. E aí, bom, a gente poderia ficar falando horas a respeito disso. Mas o que importa é que esse tipo de movimento gera as chamadas correntes atmosféricas ou ventos. E esses ventos, eles podem ser definidos como a célula de convecção do aquecedor, né? Você tem o ar subindo numa região, esse ar vai
se mover até outro onde é mais frio, se torna mais denso e retorna. Então você tem esse padrão de circulação. Se por acaso a Terra fosse uma esfera que não estivesse girando, você teria duas células de convecção, como mostrado aqui. Olha. Uma convecção, uma zona de ar subindo, né? De ar indo de baixo para cima nas regiões equatoriais, que é mais quente, descendo nas regiões polares e retornando. Então você teria duas células simétricas com relação ao Equador, conforme mostra essa figura. O problema é que a Terra está girando e, além do mais, tem distribuição de continentes que afeta esse balanço. Então, se você olha no planeta real, você vai ter uma circulação um pouco mais complicada. E não me interessa aqui explicar a complicação, mas apenas mostrar que dessa complicação aparecem dois padrões de vento, ou aparece um padrão de vento importante nas regiões inferiores da atmosfera. Ou seja, próxima à superfície, o padrão de vento resultante dessas células de convecção são ventos que na região... a setinha é esse aqui. Não. É o de cima? Aqui volta. Não, mas... Aqui, esse mais de cima tem que segurar apertado por um é? pouquinho, daí ele aparece. Tá. Então aqui, ó, nas regiões subtropicais, aqui é o trópico de Câncer, aqui é o trópico de Capricórnio, e entre os trópicos você tem um padrão de circulação que é predominantemente de leste para oeste, como vocês podem ver. Esses ventos são chamados ventos alísios, aqui são os alísios de norte, aqui são os alísios de sul, no inglês eles chamam de trade winds, e eles se convergem, esses ventos convergem na região equatorial, aqui nessa faixa mais vermelha, que é o que a gente chama de a zona de convergência, que são regiões onde o vento praticamente morre, né? São os doldrums ou as calmarias que o Cabral encontrou quando ele descobriu o Brasil. Nas regiões chamadas subpolares, que estão aqui entre os trópicos e esse círculo polar ártico, tanto norte quanto sul, os ventos já invertem, eles são predominantemente de oeste para leste. Eles são chamados de ventos de oeste. No inglês é westerlies. Então, ventos que sopram de leste para oeste, perdão, de oeste para leste, de leste para oeste. Então, gravem esse padrão. Então, a circulação da atmosfera, para o que interessa para a gente aqui, ela é tal que, nas regiões entre os trópicos, ela sopra predominantemente de leste para oeste. Nas regiões ao norte ou ao sul dos trópicos, elas são predominantemente de oeste para leste. Isso tem uma importância muito grande para a circulação oceânica. Bom, eu vou pular aqui, porque, na verdade, a gente quer concentrar nisto, voltando para essa figura. Então, você tem aqui, olha, os ventos alísios de norte, os alísios de sul, aqui tem os ventos de oeste do hemisfério sul, os ventos de oeste do hemisfério norte. Mais uma vez, mostrando a diferença entre um planeta sem continente e um planeta com continente. Se você quiser ainda um exemplo disso, olha para Júpiter. Essas faixas que vocês veem em Júpiter são, na verdade, ventos de oeste ou de leste, mais ou menos como seria no planeta Terra se nós não tivéssemos continente. Só que aparece um monte de complicoides aí, né? Como isso aqui, por exemplo, olha. A grande mancha vermelha, isso aí é um furacão que está acontecendo em Júpiter há mais de 300 anos. Eventualmente vai acabar, mas possivelmente nós já não estaremos aqui para ver. Agora, o nosso objetivo aqui é falar sobre a circulação oceânica. Bom, a circulação oceânica, então, quem causa, na verdade, não é
o Poseidon lá soprando, não. Ou, sei lá, quem sopra é o Eolus, né? O Poseidon não sei como é que ele faz, mas deve fazer alguma coisa. Na verdade, quem causa corrente oceânica são alguns fatores. Um deles, o vento. Só que o vento, ele atua basicamente na camada superficial do oceano. Não mais do que abaixo de 400 metros. Ou seja, da superfície até 400 metros de profundidade, o agente predominante, a energia cinética, a fonte de energia cinética predominante é o vento. Abaixo disto, o vento já praticamente não faz nenhuma diferença, mas o oceano se move aí predominantemente por diferenças de temperatura e salinidade. Então, para efeito didático, na verdade, porque na verdade o movimento é uma coisa só, é uma bagunça só, mas para efeito didático a gente separa em dois tipos, dois padrões de circulação. A circulação forçada pelo vento e a circulação termoalina. Esse termo, termoalina, é derivado de termo de temperatura, alino de salinidade. Então, temperatura e salinidade influenciando no movimento. Aí tem um patinho, aí fala, o que tem a ver com tudo isso, meu Deus? Esse patinho vocês vão ver depois se eu não apaguei ele. Bom, mas apenas para efeito de tornar a aula um pouco menos boring, como é que é? Maçante, eu vou contar um pouco de história. Na verdade, o ser humano ele vem conhecendo a circulação forçada pelo vento desde muito tempo, desde períodos pré-históricos, eu diria, ou a partir do momento que o homem começou a navegar. Por exemplo, há registros que mostram que os vikings chegaram até a América do Norte. Com certeza chegaram até a Groenlândia, porque existe ainda sinais claros de aldeias que foram erigidas na Groenlândia por embarcações lá do, como é que é, o Eric o Grande, sei lá, o filho dele, Ericsson, sei lá, um deles. Mas por que eles chegaram até aí? Não porque eles tivessem remadores fortes o suficiente, não. Eles aproveitaram duas coisas, o vento, que já soprava de uma forma favorável, e também as correntes. Então esse mais ou menos é o padrão da corrente, que a gente chama de os giro polar do Atlântico Norte. Então as águas fluem de leste para oeste e retornam de oeste para leste, mais ou menos aqui. Então os caras saíam aqui da Noruega, Dinamarca, Noruega, sei lá, aqui acho que é a Noruega, né? Aí vinha, passava aqui pela Islândia, popularam a Islândia, chegaram até a Groenlândia e eventualmente até a América do Norte e retornavam. Então eles já tinham conhecimento empírico desse padrão de circulação, mas não sabiam explicar por que a água circula desse jeito. E possivelmente até hoje muita gente aqui não sabe. Colombo, quando veio à América pela primeira vez, ele saiu aqui da Espanha, porque os portugueses marcaram toca e não quiseram prestar o navio para ele. Aí ele veio, passou aqui pelas Canárias, aí chegou até o que hoje é conhecido como Cuba, né? Por Hispaniola, que é a ilha onde tem Santo Domingos e o Haiti, e eventualmente voltou até Portugal. Só que notem que ele veio aqui por baixo e voltou por cima. Por que ele não fez o oposto? Por que ele não voltou pelo mesmo caminho que ele veio? Naturalmente, há uma explicação para isso. Ele não saberia dizer o porquê, mas ele sabia, ou pelo menos ele aprendeu na prática, porque ele tentou voltar. Acho que ele tentou voltar por aqui, ó, mas eventualmente ele falou, ops, é melhor eu ir por aqui, e voltou, chegou aqui em cima. Se você pegar, bom, isso aí é o conhecimento da rota que os ingleses faziam para vir até Estados Unidos, nas colônias, e o Benjamin Franklin, aquele mesmo que inventou os para-raios e um monte de outras coisas, esse cara fez o primeiro mapa do que é chamada a corrente do Golfo, ou Gulf Stream, que é uma coisa interessante, né? Uma pessoa que foi o primeiro, eu diria, o primeiro oceanógrafo descritivo, possivelmente.
O Cabral, quando veio ao Brasil, ele saiu de Lisboa. Aí a gente, quando está no primário, no estudo fundamental, a gente aprende que Cabral saiu de Lisboa e veio, aí encontrou a região das Calmarias, e aí eventualmente navegou para até chegar aqui, descobriu o Brasil e continuou, que a viagem dele naturalmente era para ir até as Índias, e ele chegou até as Índias e retornou. Anotem que aqui no Atlântico Sul, ele fez um caminho interessante, ele veio por aqui e retornou por aqui. Se foi proposital ou não, não está registrado, mas certamente ele tirou proveito de uma coisa que acontece, o que a gente vai ver em breve. E o patinho continua aí. Esse patinho, esse aí foi o seguinte, houve um acidente no Pacífico em que 29 mil patinhos, não só patinho, mas também um monte de outra tranqueira, afundou. E, eventualmente, começaram a encontrar patinhos em tudo quanto é lugar do planeta. Encontraram patinhos na Islândia, encontraram patinhos na Europa, aqui na costa leste dos Estados Unidos, no Chile. Bom, não me lembro se chegou algum aqui no Brasil, pelo menos nessa figura não mostra. Tênis, que mais? Luva de boxe, um monte de outras coisas. Isto é sinal de que o oceano está se movendo e obedecendo determinados padrões. A ideia de mostrar isso é para poder chamar a atenção para o fato de que a circulação oceânica não é uma coisa caótica, ela obedece determinados padrões e esses padrões só começaram a ser entendidos a partir da segunda metade do século passado até os dias de hoje. E hoje o que a gente tem mais ou menos a noção é de que o oceano se move mais ou menos conforme indicado esquematicamente aqui, olha. Se você pega o Atlântico Norte, ele tem um padrão de circulação em que as águas fluem de norte para sul, aqui ao longo da costa da Europa, da África, eventualmente flui em direção a oeste e retorna para norte, formando aqui o que a gente chama de um giro. Isso aqui é chamado de giro subtropical do Atlântico Norte. Ele, no linguajar aí do oceanógrafo, do meteorologista, isso aqui é um giro anticiclônico. Anticiclone é um giro horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul. Então, no hemisfério sul, a gente tem também um giro anticiclônico, que é o chamado giro subtropical do Atlântico Sul. Se você for no Pacífico, tem a mesma coisa, tanto norte quanto sul. E no Índico, você tem um giro subtropical no sul, mas não tem no norte, porque no norte, na verdade, não tem o Índico Norte. Tem aqui um arremedo de um giro equatorial, que tem também no Equador, aqui na região do Atlântico. Ou seja, esses movimentos estão aí ocorrendo e vêm ocorrendo ao longo de todos os tempos. E isso obedece o padrão de circulação atmosférica. Se vocês lembrarem daquele padrão que eu chamei a atenção no começo, que os ventos sopram de leste para oeste, predominantemente nas regiões subtropicais, e de oeste para leste nas regiões subpolares. Então, isso, de certa forma, é reproduzido na circulação nas camadas superiores do oceano. Isso, de certa forma, explica. Às vezes o aluno chega e fala, professor, mas por que o lixo se acumula em determinados locais? O lixo se acumula em determinados locais porque o padrão de circulação é tal que, próximo aos centros desses giros, você forma um movimento de convergência superficial. Eu não queria mostrar isso aqui ainda. De tal maneira que existem algumas regiões no planeta onde a tendência é acumular tudo que estiver boiando na superfície. Isso é a consequência desses giros. E o grande, o maior de todos eles é o que está no Pacífico, né, o famoso que é uma quantidade de lixo que
Naturalmente, a gente teria que ficar falando 1 hora para poder entender melhor isso. Mas apenas, neste caso aqui, eu estou usando como um exemplo de um indicador do padrão de circulação que ocorre nas camadas superficiais do oceano. Dá um exemplozinho a mais aí, aquele tsunami que aconteceu em Fukushima, né, no Japão. Você tem uma ideia? Essa coisa que está aqui, olha, saiu daqui e eventualmente chegou aqui, na região próxima a São Francisco. Então, ela veio flutuando, mostrando claramente esse padrão de circulação, na forma de um giro anticiclônico. Agora, a pergunta que se faz é, por que é assim? Entender que é assim, o homem já vem formando esse conhecimento ao longo da história. Agora, por que é assim? Aí você fala, mas porque o vento sopra assim. Bom, mas isso não quer dizer nada, o vento só. E por que o vento faz isso? Na verdade, existe uma explicação dinâmica para isso. Esse curso tem o título de Oceanografia Descritiva, né? A nossa intenção é apenas descrever. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a dinâmica, isso é, as causas. Naturalmente, que o próximo slide deveria ser um monte de equação, um monte de forças e etc. Mas não, eu não vou entrar nesse detalhe. Só que chama atenção para um detalhe. Se tem alguém aí que é membro, ou apoiador, ou um admirador da Sociedade da Terra Plana, é melhor fechar o curso a partir de agora, porque não vai bater, entendeu? A teoria que a gente vai usar aqui não bate com a teoria da Terra plana. Se vocês nunca ouviram falar, procurem ver para poder não ficarem surpresos. Existe uma teoria aí, existe um grupo que eu deixei até aqui a direção para vocês se divertirem, que é um site da internet que tenta provar que a Terra é um plano, é um disco, que o centro do disco é o Ártico, a Antártica, o Matias já esteve lá várias vezes, não viu ainda, Matias? É uma coisa que circunda o disco da Terra. O Sol está apenas 3.000 milhas acima, ou seja, 5 quilômetros acima da superfície, e ele só tem 30 quilômetros de diâmetro. E a Lua tem o mesmo diâmetro. Bom, não vamos ficar perdendo muito tempo com isso não, mas eu chamo a atenção aqui, porque se algum dia vocês encontrarem alguém que acredite nisso, fala assim, olha, tudo bem, mas então explica para mim o que é a força de Coriolis, ou o que é o fenômeno de Coriolis. Eles não vão conseguir, porque não existe fenômeno de Coriolis na Terra plana. A Terra é uma esfera, até prova em contrário, ou pelo menos um esferoide, né, uma coisa que tem uma forma mais ou menos esférica, e que gira, e portanto, você tem, como resultado de tudo isso, uma série de fatores que causam movimentos, tanto da atmosfera quanto do oceano. E os principais são os ventos, que são forçados por gradientes térmicos, né, devido à radiação solar, gradientes de pressão que resultam naturalmente de efeitos termodinâmicos, força da gravidade terrestre, que não existe na teoria da Terra plana, o efeito de Coriolis, que é devido à rotação, o efeito chamado beta, que é a variação do efeito de Coriolis com a latitude, que é devido à esfericidade do planeta. Isso aqui não existiria se a Terra fosse plana. Forçantes astronômicos, como as marés, e efeitos não lineares e instabilidades. Então, se você junta tudo isso aqui e coloca isso na forma de equações e resolve, o resultado é a demonstração de como que o oceano se move e a atmosfera se move, que a atmosfera obedece praticamente as mesmas. Um pouquinho apenas a explicação do que é o fenômeno de Coriolis. Muita gente não sabe o que é o Coriolis, mas Coriolis eu poderia explicar de uma forma bem direta assim. Coriolis é uma força, na verdade não é, mas eu posso interpretar como uma força que, se eu atiro qualquer objeto
no hemisfério sul, a partir do momento que esse objeto estiver em movimento, ele vai ter uma força perpendicular à sua trajetória, apontada para a esquerda dessa trajetória, de tal maneira que esse objeto vai desviar à esquerda. No hemisfério norte, se eu atirar, a força vai aparecer desviando para o lado direito e o objeto, naturalmente, a trajetória vai ser desviada para a direita. Isso, na verdade, não é uma força real, isso é o efeito do fato de a Terra estar girando. E se você, para entender isso, eu vou fazer rapidinho, quem não entender depois me procura, eu explico, porque eu não posso perder muito tempo. Mas a ideia é a seguinte, se você pega dois pontos, um no Equador e o outro a 45 graus, ao longo de um mesmo meridiano, num dado instante, eles vão estar conforme mostra a figurinha, né? Um está aqui, o outro está aqui. Então, um a 45 graus de latitude, o outro no Equador, ao longo desse meridiano vermelhinho. Agora eu vou dar um avanço aqui. Esse pontinho que estava aqui veio para cá, esse pontinho que está aqui veio para cá. Pergunto a vocês, qual dos dois descreveu uma trajetória maior? Ou será que a trajetória é igual? A distância percorrida é maior ou menor? Algum deles? Então é o seguinte, vamos exagerar? Esse cara que está no Equador, esse meridiano aqui, olha, é o mesmo. Esse meridiano que está aqui é o mesmo que estava lá. Ele veio para cá. O vermelhinho, tá vendo? Era aqui, veio para cá. Pega essa bolinha e leva em direção ao Polo Norte. Esse bolinha aqui do Polo Norte se moveu? Não. A Terra girou, essa bolinha continuou aqui no mesmo lugar. Enquanto que essa veio daqui para cá, essa veio daqui para cá. E se você acompanha isso aqui, você vai ver que os meridianos vão ficando mais próximos, mais próximos, mais próximos. Ou seja, a distância percorrida em diferentes latitudes são menores, ou seja, a distância entre meridianos são menores, à medida que você se aproxima do polo. Eu posso ainda colocar uma figurinha a mais para poder mostrar isso. Ou seja, esse cara saiu daqui e veio para cá, percorreu esse delta X aqui, esse cara veio daqui para cá, descreveu um delta X que é menor do que esse. E é menor cada vez que você se aproxima do polo. Aí eu vou fazer aquela pergunta fatal. Qual dos dois pontos aqui, esse ponto A ou esse ponto B, tem maior velocidade tangencial? Fala alto. Do Equador. Quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida. Isso aí é cinemática básica. Até a minha netinha consegue entender isso. É ou não é? S é igual a VT. No mesmo instante T, S vai ser maior quanto maior for V. Então, se essa distância aqui é maior, essa distância aqui é menor, então essa bolinha aqui tem uma velocidade tangencial maior do que aqui. E isso acontece até quando chega no polo. No polo a velocidade tangencial daquele ponto é zero, porque ele não saiu do lugar, ele só girou. Ele não saiu do lugar. Então a velocidade tangencial num ponto sobre a superfície da Terra decresce do Equador em direção aos polos. Bom, aí se você... Mais um para poder ficar mais claro ainda. Qual dessas duas setinhas são maiores? Perdão, qual é maior? A do Equador ou a que está a 45 graus? Do Equador, está claro, não está? Até que quando chegar no meio, aí eu vou fazer assim, eu vou parar isso aí. Parar não. Agora eu vou fazer assim, eu vou pegar um canhão e atirar, dois canhões, um atirar em direção a norte, outro em direção a sul aqui do Equador. E vou fazer o mesmo aqui no Polo Norte, vou atirar para sul, aqui eu vou atirar para norte. O que vocês acham que vai acontecer com a balinha, a bala? A bala vai sair em direção norte do Equador ou sul. O que será que vai acontecer? Ela vai manter a velocidade que ela tinha, a velocidade tangencial, à medida que ela for para norte. É ou não é? Então significa que quando
chegar nesse ponto aqui, na verdade, o meridiano vai estar aqui, mas a bala vai estar aqui, porque, na verdade, a bala está com uma velocidade maior do que a Terra. Então, a impressão que um observador na Terra vai ter é de que a bala vai estar sendo desviada para a direita ou para a esquerda no hemisfério sul. Para um observador que estiver fora da Terra olhando, ele fala, não, a Terra que está girando, a balinha continua. Bom, eu teria que ter colocado outra figurinha aí mostrando, mas vocês vão acreditar. E se não acreditar, aceite. Qualquer corpo em movimento relativo à superfície da Terra no hemisfério norte vai sofrer a influência da rotação da Terra e parecer que está sendo desviado à direita no hemisfério norte ou à esquerda no hemisfério sul. Se você não acreditar ainda, aceite. Vou pegar esse troço aqui e vou jogar. Vou mirar bem no rosto dessa moça aqui. Ó. Só que para acertar no rosto dela, nós estamos onde no hemisfério norte ou sul? Hã? Sul. Então, peraí, se eu quero acertar o rosto dela, eu vou atirar aqui, ó. Porque atirando aqui, ela vai fazer... Claro que nessa distância aqui é imperceptível. Mas em distâncias longas, isso é o que acontece. Então, isso é chamada força de Coriolis, ou efeito de Coriolis. E o efeito de Coriolis, ele varia também com a latitude, e isso também tem umas consequências. Bom, eu gastei um tempinho para poder explicar a vocês isso, porque é fundamental que a gente entenda essa dinâmica, porque essa dinâmica é importantíssima na circulação oceânica. Existe uma coisa chamada espiral de Ekman. A espiral de Ekman é um efeito que ocorre devido à rotação do planeta e foi observada pela primeira vez, não pelo Ekman, mas por um outro oceanógrafo que resolveu passar um tempo no Ártico. No início do século passado, ainda era a época das aventuras, né? Eles queriam chegar no Polo Norte, só que para chegar no Polo Norte, eles não conseguiam chegar de uma vez só, gastava muito tempo. Então acontecia de o cara chegar até próximo ao Polo Norte, e aí vinha o inverno. Quando vinha o inverno, o que acontece? Congela a superfície do oceano. O Matias já explicou isso agora mesmo, que o gelo oceânico ele aumenta de volume, quando a água aumenta de volume quando ela congela, e aí esmagava os barquinhos. Então aconteceu um monte de gente que morreu até de fato conseguir chegar até lá. E esse cara construiu um barco chamado Fram, e esse barco ele foi o primeiro que aguentava a pressão do congelamento. E ele foi, e ele conseguiu de fato chegar, passar o inverno lá, e aí quando o inverno chega, o navio fica preso, aí ele conseguiu ir até o Polo Norte, e voltou, e esperou o próximo verão. Aí quando o verão chegou, o barco que estava preso no gelo, soltou, mas não soltou o barco, soltou um pedação de gelo com o barco preso. Aí virou um iceberg. E o iceberg ele se move seguindo padrões, bem claro, o vento soprando, principalmente, porque é um bloco de gelo que tem uma superfície de arrasto. Aí como é que é o nome do oceanógrafo lá, Matias? Não era o Ekman que resolveu. Esse aí é daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele era oceanógrafo, era um cientista, ele começou a anotar a posição, o tempo e etc. E colocar num gráfico para poder saber onde é que ele estava indo, né? O vento está soprando nessa direção aqui, opa, então eu vou colocar aqui no mapa o tempo, etc. E de repente, passados uns dias, ele começou a ver que a posição que ele estava não correspondia ao cálculo que ele fazia. Ele estava ficando cada vez mais à direita da trajetória que ele traçava com base no vento. Aí ele chegou, voltou para a Alemanha, era alemão, voltou para a Alemanha e escreveu para o Ekman. O Ekman fez as continhas e explicou. No hemisfério norte, se o vento sopra nessa direção,
a velocidade de alguma coisa na superfície do oceano, devido ao vento nessa direção, vai estar a 45 graus da direção do vento. Então, se o vento sopra aqui, a deriva forçada pelo vento na superfície do oceano vai ser a 45 graus. E se você conseguir observar abaixo da superfície, vai ficando cada vez mais à direita, formando uma espiral, diminuindo de intensidade e espiralando até uma certa profundidade. Então é chamada espiral de Ekman. Naturalmente, eu teria que ficar aqui 1 hora falando sobre isso, mas guardem isso. Vocês algum dia ouviram falar da espiral de Ekman? A espiral de Ekman é um efeito que ocorre devido à rotação do planeta e que se traduz como uma diferença na direção da deriva forçada pelo vento na superfície do oceano e que no hemisfério norte é 45 graus, no hemisfério sul à direita, no hemisfério sul a 45 graus à esquerda. Isso tem um papel importantíssimo na coisa chamada de ressurgência. Você lembra que o Matias falou que no ciclo dos nutrientes ocorre um fenômeno que toda a festa, né, da comilança e da geração de energia ocorre na chamada zona eufótica, onde as bolinhas verdes... Eu sou físico, eu não sou oceanógrafo. O Matias, ele é oceanógrafo, então ele não gosta de ouvir isso. Mas para mim, no oceano tem bolinhas verdes, bichinhos e a física que domina tudo. Para ele não, tem nome, não sei o quê. Como é que é o nome daquelas coisinhas lá, mas nem lembro. Mas tudo bem, as bolinhas verdes, elas absorvem os nutrientes fazendo a fotossíntese, aí os bichinhos vêm, comem as bolinhas verdes, os bichinhos maiores vêm, comem os bichinhos menores, e eventualmente todo mundo come todo mundo, e o que sobra de tudo isso são resíduos que eventualmente vão depositar no fundo do mar. Então, se por acaso não buscasse de volta esse resíduo, os nutrientes que estão lá, a festa aqui em cima iria acabar, porque a bolinha verde ia morrer porque não tem de onde tirar o nutriente. O bichinho que come a bolinha verde ia morrer porque não tem mais a bolinha verde e assim sucessivamente. A dinâmica de Ekman é um dos mecanismos que faz com que as águas mais profundas ressurjam e eventualmente tragam nutrientes que mantêm esse processo. Então, isso é um dos fenômenos, do ponto de vista da biologia, do ciclo dos nutrientes, muito importante. Eventualmente, aqueles de vocês que estudam oceanografia, eu sei que tem alguém da oceanografia aí, já estudaram ou vão estudar. Bom, as correntes oceânicas, como eu disse, elas mais ou menos repetem o padrão da circulação atmosfera. Vejam que basicamente é isso, olha, os ventos geram correntes e essas correntes são, na região equatorial, elas são basicamente, predominantemente de leste para oeste, e nas regiões subpolares, predominantemente de oeste para leste. E se a gente bota os continentes, aí você formam os chamados giros. Então, os giros subtropicais, eles são o resultado de uma combinação dos ventos soprando sobre a superfície do oceano com as barreiras continentais. Aqui é uma animação mostrando mais ou menos como que um computador pode nos ajudar a entender a circulação oceânica. Então, isso aqui é o resultado de um modelo numérico, e o modelo numérico você entenda da seguinte forma. Na natureza existem chamadas leis de conservação. Por exemplo, se eu jogo esse troço aqui para cima, ele vai subir e vai bater no chão ali, obedecendo lei de conservação da energia cinética e energia potencial, um passando para o outro, e eventualmente eu consigo descrever toda a trajetória, desde que eu equacione isso. Tá? Então, toda conservação de propriedade na natureza pode ser descrita na forma de uma equação matemática. Então, se eu pego o conjunto de equações matemáticas de conservação de momentum, conservação de energia cinética, conservação de temperatura, conservação de salinidade, coloco essas equações todas e discretizo para poder ser resolvida no computador, eu tenho um chamado modelo
numérico. No caso do oceano, eu posso muito bem resolver o problema da circulação através de um conjunto de equações. E é o que vocês estão vendo aí. E o que você vê, na verdade, aqui, olha, é uma animação da elevação da superfície do mar. Então, o que é vermelho são elevações acima da média, o que está em azul abaixo da média. E, naturalmente, você vê uma série de coisas aqui, e aqui fica um pouquinho mais claro. Isso aqui é do mesmo modelo, só que é um enhancement, né? Vocês veem claramente que do lado oeste da bacia, o vermelho é mais intenso. Pega o Atlântico Sul aqui, está bem claro, olha. No Atlântico Sul, o lado oeste, o vermelho está mais intenso, significando que nesta região a elevação da superfície é maior, há maior energia concentrada aqui do que desse lado aqui, olha. Por que isso? As correntes oceânicas são mais energéticas do lado oeste das bacias. E, se eu voltar aqui, aí eu faço a pergunta, por que isso? O efeito beta é o responsável por isso. Você lembra que eu falei que o efeito beta é o efeito resultante da variação do parâmetro de Coriolis com a latitude. O efeito de Coriolis varia com a latitude, e é chamado de efeito beta. Bom, alguns autores nem dão o nome, de simplesmente a variação do efeito de Coriolis. E isso aqui só existe se a Terra for esférica e estiver em rotação. Caso contrário, não existe. Em outras palavras, se nós tivéssemos uma Terra plana, isso aqui não aconteceria e nós não observaríamos isso na realidade. Infelizmente, a gente observa isso na realidade. Ou seja, infelizmente para os terraplanistas. Então, resumindo, nós temos nas bacias oceânicas, a circulação é predominantemente na forma de giros. Esses giros são chamados anticiclônicos, eles são anti-horários no hemisfério sul, horários no hemisfério norte. No caso do Atlântico Sul, perdão, do Atlântico de uma forma geral, o Atlântico ele tem também um chamado giro subpolar. Está vendo aqui? Aquele giro que os vikings utilizaram para poder chegar até a América do Norte. Então, na verdade, o que os vikings faziam era tirar proveito de uma coisa que eles conheciam, mas que não sabiam e nem tinham por que se preocupar em explicar. Aqui no Atlântico Norte, você tem um padrão de circulação também que é na forma de um giro, só que aqui já é anticiclônico. Esse aqui é ciclônico. Ó. Ciclônico é um giro anti-horário no hemisfério norte. E esse aqui é um giro anticiclônico, que ele é horário. Esse aqui é anti-horário, esse é horário. Na região equatorial tem também um girozinho, olha, chamado giro equatorial. No hemisfério sul nós temos também um giro, ou seja, são o giro subpolar do Atlântico Sul, o giro equatorial do Atlântico, o giro subtropical do Atlântico Norte e o giro subpolar do Atlântico Norte. E aqui ao redor da Antártica tem um padrão de circulação chamado de corrente circumpolar antártica, que é uma corrente que circunda toda a Antártica, que é uma corrente também forçada pelo vento. No nosso continente aqui, olha, nós temos a chamada corrente do Brasil, que é essa corrente que desce aqui de norte para sul. Temos a corrente norte do Brasil, que é uma corrente que forma depois a corrente das Guianas, e eventualmente entra no Golfo, conecta com a corrente do Golfo e etc. Eu vou voltar a falar sobre isso aqui na outra parte da aula. Vocês poderão obter mais material sobre isso, sobre a circulação oceânica, nesse site aqui, não sei se está dando para ver direito, olha, tem, aqui são, se não me engano, que são hiperlinks, tá vendo? Vocês vão ter acesso a essa apresentação, e aí vocês podem clicar aqui, vão ter mais material, aqui também mais material, aqui também mais material. Eu vou encerrar a aula mostrando uma animação, ai caramba, está no computador. Eu mostro depois do intervalo. Que é um modelo que foi feito pela NASA,
que representa a circulação oceânica com... bom, temos 10 minutinhos antes de terminar a aula, eu vou falar sobre esse modelo. Se você pega uma equação matemática, representa, por exemplo, lei da conservação do momento linear, todo mundo conhece, que é a segunda lei de Newton, que diz que a variação a força que atua num corpo é responsável por gerar uma aceleração nele. E essa aceleração pode ser obtida como a força dividida pela massa. A aceleração, na verdade, é variação da velocidade, não é isso? Velocidade, na sua vez, pode ser escrito como o momento, m vezes p. Então, na verdade, a aceleração é a derivada segunda do momento com relação... a derivada do momento com relação ao tempo. Para quem não entende nada disso, não se preocupe. Eu diria o seguinte, eu consigo equacionar o movimento desse camarada usando a segunda lei de Newton. Então eu escrevo isso para uma parcela de fluido. Temperatura. Se eu aqueço alguma coisa, eu consigo, sabendo a fonte e o sumidouro do calor sendo colocado ali, eu consigo equacionar isso, dizer como que isso vai variar no tempo. Então pego todas as equações, como eu já disse agora mesmo, e monto um modelo para resolver o problema. Só que quando eu vou integrar no computador, eu tenho que usar valores discretos. Então, eu não posso usar, por exemplo, passos de tempo infinitesimalmente pequenos ou distâncias infinitesimalmente pequenas. Eu uso valores discretos maiores. Então, no modelo que a gente resolve no computador, no oceano ou na atmosfera, a gente normalmente, quando fala em espaçamento de grade, a gente está falando em quilômetros, ou dezenas, ou centenas de quilômetros. E isso é a resolução do modelo. O ideal é a gente conseguir diminuir o espaço, né, a distância entre os pontos, ou seja, é como se você pega o globo terrestre e coloca pontos de observação milimetricamente distanciados um do outro. Mas para isso ele ia ter que usar passos de tempo também infinitesimalmente pequenos. Ou seja, o problema é impossível. Então, na prática, a gente usa distâncias largas, longas e espaços de tempo um pouco maiores. Então, nesse modelo que eu vou mostrar, que era para ter aqui, não está aqui, eu mostro depois no início da outra aula, da outra parte, o pessoal da NASA fez um modelo com a distância espacial da ordem de algumas centenas de metros apenas. Já exige computador que nós, no Brasil, nem sonhamos em ter, pelo menos com a política atual, então, de política científica atual, acho que praticamente nunca, mas que foi feito e que dá uma ideia do que é a circulação oceânica num modelo global. Eu vou mostrar isso, então, depois. E na segunda parte da aula, no que nós vamos fazer à tarde, então, eu vou mostrar para vocês qual a importância desse tipo de movimento. Como que esse movimento do oceano pode ser afetado por mudanças que estão acontecendo no nosso planeta. E mais ainda, como que o oceano vai responder e como ele vai afetar de volta o sistema. Então essa é a sequência do curso. E vou também aproveitar para mostrar uma equação, o professor de física que não pode mostrar uma equaçãozinha, ele fica doente. Então eu vou mostrar uma equaçãozinha para vocês depois e resolver por computador e mostrar o resultado de vocês na forma de um diagrama TS. Então isso é o que a gente vai ver na parte da tarde. E adianto, vocês vão ter que fazer uma prova nesse curso. E o que eu vou pedir para vocês resolverem para esse curso é uma questão que vocês terão que responder, vocês vão ter que prestar muita atenção no qual a importância da circulação do oceano para o sistema climático e como que a circulação oceânica pode ser afetada pela mudança climática e como que ela pode impactar de volta.
Então, mais ou menos nessa linha vai ser a questão que eu vou colocar para vocês, ou que eu já escrevi, que está aí disponível. Então, prestem bastante atenção no que eu vou falar na segunda parte da aula. E vamos parar por aqui. Acho que é isso mesmo, é meio-dia que acaba essa parte, né? Alguém quer fazer uma pergunta lá atrás? É? Ah, não, você fez assim com o dedo. Ah, tá. Eu pensei que era um aluno idiota que estava querendo fazer a pergunta. O cara passou o tempo todo fora, chegou e falou, professor, não entendi. Bom, gente, então muito obrigado, a gente para por aqui.